Prezados internautas do site Crônica e Arte, do 7 de setembro, que é o começo do processo de independência, até concluir-se a Guerra de Independência e Portugal, por fim, aceitar que o Brasil estava independente, vai um passo meio longo, um passo de praticamente 3 anos. 3 longos anos. De 7 de setembro de 1822 a 29 de agosto de 1825. Porque, é claro, não adiantava gritar independência ou morte se o dono da terra não reconhecesse que o Brasil era independente. Aliás, isso sempre me falava o professor João Gonçalves Pito, de saudosa memória. E, de fato, ele tinha razão, e a história é assim mesmo. O dono da terra tem que declarar que não é mais dele a terra, e que é de quem se declarou independente. E é o que nós vamos contar. Veja, corre o ano de 1808. Napoleão está invadindo toda a Europa. A Itália, a Espanha, Napoleão na França, Áustria e assim por diante. Depois, mais tarde, ele vai acabar tentando invadir a Rússia. Mas aí é uma outra história que nós vamos contar com o tempo. Como eu falo sempre, que nem fala o nosso povo brasileiro, cuidado com o andor que o santo é de barro. Então vamos com cuidado, vamos devagar. Então, o que acontece? D. João VI, que era um excelente estrategista, apesar de que não falam isso aqui no Brasil, eu não sei porquê, mas foi um excelente estrategista, ele fala: ora, se o meu reino, o Império Português, tem Portugal, tem Brasil, feitorias na África, cidades na Índia e na China, eu posso governar esse reino de qualquer lugar. E qual escolher? Ali no começo da África era fácil também ser alcançado pelo Napoleão Bonaparte. No final da África, por alguma questão, ele não escolheu. E tinha o Brasil. O Brasil, que tinha esmeralda, ouro, tinha uma riqueza mineral muito grande, uma riqueza de terra muito grande, um clima muito bom. Vamos para o Brasil. Na época, a capital do Brasil, da colônia brasileira, era Salvador. Mas Salvador é muito próximo também da Europa, né? Não. Vamos fazer o seguinte, vamos transferir a capital da colônia brasileira de Salvador para o Rio de Janeiro. Aí tem toda uma distância que quem quiser invadir vai ter que ir até lá. E dito e feito. Portugal era aliado da Inglaterra. Então, com a ajuda inglesa, a corte portuguesa veio para o Brasil. Não foi uma fuga, como muitos professores de história, tentando denegrir a nossa antiga metrópole, fala. Não. Foi uma estratégia muito bem elaborada. Chegaram aqui, colocaram a corte portuguesa, instalaram a corte portuguesa, criando infraestrutura. Por exemplo, Museu Nacional, que infelizmente há poucos anos pegou fogo, o Jardim Botânico, Biblioteca Nacional, estruturando ruas, fontes e assim por diante. E passou a governar daqui. Aí ele cria a lei abrindo os portos. Porque, claro, quando o Brasil era só uma colônia, qualquer navio estrangeiro para aportar aqui devia pedir autorização para Portugal. Como agora a capital do reino português era o Rio de Janeiro, obviamente ele abriu os portos às nações amigas. E isso trouxe todo um desenvolvimento ao Rio de Janeiro, isso a partir de 1808. E o brasileiro começou a se sentir em um país, claro, daquele período, desenvolvido. E de fato teve o desenvolvimento, contando sempre da época, não? E a história caminha, chega a um ponto que em 1820 os portugueses de Portugal não, ou esse rei volta para cá, ou ele não é mais rei nosso, nós vamos colocar outro, que é a chamada Revolução Liberal do Porto. Então se intima o D. João VI, que a essa altura tem o D. Pedro de filho, também tem o D. Miguel. Então ele pega o D. João VI, vai para Portugal e o filho fica aqui como regente português no Brasil. E veja, e aí, só que a ideia de Portugal era fazer o Brasil retroceder, não só fechar os portos, mas fazer o Brasil retroceder. Então nós vamos pegar no livro do Oliveira Lima, que fala sobre o Império no Brasil, que ele fala que foi colocada uma lei em 28 de julho de 1821 de unificação das Forças Armadas.
Essa lei determinava que se dividisse as tropas do exército em tropas de portugueses e tropas formadas por brasileiros. E com o tempo, fosse enviando essas tropas formadas por brasileiros para outros países do Império Português. Então se mandaria lá todas as tropas do exército brasileiro aqui, que tinha soldados nascidos aqui que estavam separados dos portugueses dentro do exército. Eles enviariam para Macau, na China, enviariam para as feitorias da África, enviariam para Portugal e assim por diante. Ficando aqui então só as tropas portuguesas, ou seja, só as tropas com soldados portugueses. E é claro que isso, não preciso inventar nada, não preciso falar nada. Isso ia fazer com que o Brasil perdesse uma força de brasileiros dentro do exército. Ia ser um exército da metrópole agora, dominando o Brasil. Já que eles iam puxar a capital do reino para lá novamente, como de fato puxaram a capital do reino para lá. Mas não só puxaram politicamente, eles iam colocar aqui um exército só com tropas portuguesas. Mas não foi só isso, eles quiseram forçar o Dom Pedro I a sair do Brasil também. É daí toda aquela luta que vai redundar no dia do fico, certo? Em janeiro daquele período ali, em janeiro de 22, naquele período. Eles queriam que ele voltasse, ele não voltou. Como fala o Rocha Pombo, um grande historiador brasileiro, se erros teve o Dom Pedro I, nós temos que reconhecer nele a vontade e a parcimônia de lutar por uma terra aonde ganhou mais os brasileiros do que ele, que era português. E assim caminha a questão. As cortes portuguesas vão apertando o Brasil. Os brasileiros sentem que a coisa está complicada. José Bonifácio de Andrade Silva, que vai ser o nosso patrono da independência. A mulher do Dom Pedro I, primeira mulher dele, Dona Leopoldina, que também junto com José Bonifácio trabalhou para articular toda a nossa independência, ela começa a ajudar a bolar essa estratégia de como fazer o Brasil independente. Um pouco antes do 7 de setembro de 1822, eles recebem cartas intimidatórias de Portugal, falando que aqui é uma colônia, agora o reino é lá, a metrópole é lá. A Leopoldina conversa com o staff de Dom Pedro I, inclusive José Bonifácio. Dom Pedro I estava em Santos e eles mandam umas cartas escritas por ela, com as cartas que tinham vindo de Portugal, mandam para Santos. Só que no meio do caminho, o mensageiro que ia levando essa correspondência para Santos encontra a comitiva do Dom Pedro às margens do rio Ipiranga. Alguns fatos não são históricos ali, então não vou relatar, mas encontra o Dom Pedro lê, fala, não, vamos quebrar esse laço de dependência com Portugal. Aí tem a questão do grito, certo? Um parênteses aqui. O quadro Independência ou Morte é um quadro que, segundo Oliveira Lima, no seu livro, ele lembra mais o momento político do que a realidade dos fatos que ocorreram no Ipiranga. Então, no quadro, você vai ter o Dom Pedro no centro, como mensageiro, o staff dele, né? O exército apoiando Dom Pedro, o exército do lado, e tem um carroceiro olhando espantado a cena. Porque parte dos brasileiros, não todos os brasileiros, ficaram sem saber de toda essa tramóia. Bom, até agora, né? As escolas não passam, imagino na época. Que nem na internet tinha, que nem jornal tinha muito, né? Tinha jornal, era colônia ainda. Tinha algum jornal meio incipiente, mas imaginem como o povo tinha conhecimento de toda essa luta. Não tinha. Ele sai de São Paulo, ele sai ali do Ipiranga, aí ele sai ali do Ipiranga, vai para o centro de São Paulo, que não é esse centro de São Paulo que vocês conhecem hoje não, hein? É o de 1822. Afinal de contas, nós estamos em 7 de setembro de 1822. Era um centro muito mais provinciano do que o Rio de Janeiro, São Paulo. Que a metrópole mesmo, a capital da colônia, era o Rio de Janeiro. Ele vai para São Paulo
certo? Se junta com o Andrade Silva, com a Leopoldina, e começam a trabalhar. Mas é claro que Portugal não ia ceder de mão beijada uma colônia que dava para eles esmeraldas, ouro, pau-brasil, dava uma série de riquezas que Portugal não tinha. Então as tropas portuguesas se prepararam para resistir. E nós temos que lembrar também que na época o Brasil político, era o Rio de Janeiro. Nem São Paulo era tão político assim. Era um pouquinho, mas não tanto. Mas era o Rio de Janeiro, 1822 era o Rio de Janeiro. O resto eram cidades geralmente governadas por portugueses. Então muitos ficaram do lado de Portugal, apoiado por tropas portuguesas. E aí o Dom Pedro começa toda uma guerra de resistência do movimento dele, movimento de independência dele. Nessa guerra, ele tem parte do exército, mas não tem a marinha. Então ele convoca o escocês Lord Cochrane, eu falo Cochrane, a pronúncia escocesa, vocês vão me desculpar, mas eu não sei. Lord Cochrane. O Lord Cochrane se junta ao general José Alves de Lima e Silva, que é parente do Duque de Caxias, e começam a lutar. De imediato, os portugueses pegam as províncias do Nordeste e do Norte do país. Bahia, Sergipe, Pernambuco, e estão lá. O Lord Cochrane, com a marinha, vence as batalhas marítimas, inclusive capturando navios portugueses, trocando a bandeira. Depois falam que o fake news é de hoje. Ele estava subindo, isso se conta em alguns livros de história, ele estava subindo com uma frota dele, e quando ele vê, tem uma frota de navios portuguesa. Ele estica a bandeira portuguesa, os portugueses acham que ele é aliado, quando ele chega perto, ele pirateia os navios, ele rouba os navios, e vai até a Bahia, luta na Bahia, e acaba vencendo a Bahia. A Bahia é liberada em dia 2 de julho de 1823, as outras províncias também, e até o final do ano de 1823, todas as províncias brasileiras, que são chamadas de províncias, foram liberadas. Mas não bastava isso. Agora tinha que lutar para que Portugal reconhecesse a vitória do Brasil aqui. Portugal, não reconhecendo a vitória do Brasil, poderia mandar mais frotas portuguesas, tanto da África, tinha colônias, quanto de Portugal. Então se faz todo um trabalho diplomático junto com a Inglaterra. A Inglaterra de início fica meia de lado, porque ela é aliada de Portugal. Mas quando ela vê que os Estados Unidos da América reconhecem o Brasil, ela também não fica atrás. E ela começa todo um trabalho para reconhecimento da independência do Brasil por Portugal. Faz-se um monte de reuniões, vem para o Rio de Janeiro, até que em 29 de agosto de 1825, o Brasil assina com Portugal, no Rio de Janeiro, o Tratado de Paz e Aliança. É um tratado de 11 artigos, onde o Brasil assumiu uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra, de 1.400.000 libras esterlinas, indeniza o D. João VI pelas propriedades que ele perdeu aqui e se reconhece a independência do Brasil. Então esse é o processo de independência nosso, um processo heróico, onde entra Maria Quitéria, onde entra o povo brasileiro lutando, onde morrem, segundo algumas fontes, 3.000 pessoas nessas lutas. 3.000 brasileiros. Então vejam como que o brasileiro tem o seu heroísmo, sim, que muitas vezes não é valorizado nos bancos de escola. E assim eu encerro esse vídeo da coluna La História. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.